Será que tá na hora de jogar no lixo minhas 116 cotas do HCTR11? Eu não sei vocês, mas esse fundo imobiliário já tá me dando um prejuízo gigantesco na carteira. E aí fica a dúvida, vende tudo ou espera aí uma possível recuperação? Quando ele vai recuperar eu não sei, pessoal, mas que a cotação anda ladeira abaixo, isso a gente sabe muito bem, porque o histórico sangrento tá aí na tela. Até o início desse ano, a cotação beirava aí os R$100, e o que estava ruim ficou pior, porque hoje a cotação está na casa dos 50 conto, uma desvalorização de mais de 50%. Mas isso para quem tem um preço médio nesse patamar de R$100. Porque para quem começou nesse fundo lá em 2020, 2021 como eu, na qual se quisesse fazer parte do fundo, tinha que desembolsar 120, 130, 140 reais, aí tá mais lascado ainda. Por exemplo, eu tenho o meu preço médio de 116 reais. Para quem não sabe, o preço médio é basicamente a divisão do total que você tirou do bolso para comprar determinado fundo pelo número de cotas acumuladas. Eu tenho investido aí pouco mais de 13 mil reais no HCTR11 e quando eu divido esse valor pelo número de cotas, no caso 116, eu chego no meu preço médio aí de 116 reais. Aí a gente dá aquela conferida para ver quanto que o mercado está disposto a pagar pelo ativo e percebe o tamanho do estrago. Mais de 7 mil reais negativo, pessoal. Eu confesso que nunca tinha passado por isso, um prejuízo tão grande, mas por incrível que pareça, apesar de estar diante aí de um dos maiores tombos da carteira, eu não entrei em desespero, principalmente pela diversificação. Eu tenho 17 fundos imobiliários, a grande maioria de tijolo, e que eu considero aí mais resilientes e seguros. O HCTR11 é um fundo aí de alto risco, e quando eu decidi colocar ele na minha carteira, eu tinha ciência que eu estava abrindo mão da segurança para dar uma turbinada aí nos meus dividendos. Claro que eu jamais imaginaria que mais da metade do meu investimento seria dissolvido por uma série de fatores aí que rodeiam o ativo, sendo o principal vilão a alta dos juros, que dificulta aí a vida das empresas do setor imobiliário, que não geram caixa suficiente para arcar com suas dívidas, gerando uma série de calotes. Não bastasse isso, o HCTR11 tem no seu portfólio um negócio que está envolvido em uma série de problemas, o circuito de compras, mais conhecido como Feirinha da Madrugada, um comércio aí popular, localizado na região do Brás, em São Paulo, que além de apresentar quedas nesse comércio, devido à piora aí do cenário econômico, também é alvo aí de CPI da pirataria. Determino finalmente que a Secretaria efetue a publicação do relatório final desta CPI no Diário Oficial da cidade de São Paulo, como reza o regulamento interno. O presidente cede a vez a cada membro de sua manifestação, retorna a palavra, coisa que fato que já foi feito, declara encerrada a CPI da pirataria, sonegação e evasão fiscal, processo RDP 042-43/2000. Com tantos acontecimentos jogando contra o fundo, será que ainda vale a pena insistir nele? Bom, gente, eu vou falar por mim, é minha opinião e não tome decisões aí no que eu vou estar falando nesse vídeo. Eu de fato entrei no HCTR11 em 2021, exatamente no mês de maio. Fui fazendo minhas compras ao longo dos meses, pagando caro aí em alguns momentos e como sabemos, pagar caro por um ativo deixa o investimento ainda mais arriscado. Mas como eu tinha dito, quem quisesse entrar nesse fundo naquela época teria que pagar caro por ele. Não é essa moleza aí que a gente vê hoje, onde praticamente está tudo barato. Assim que começou a despencar, eu dei aí uma melhorada no meu preço médio e minhas últimas compras foi em fevereiro desse ano. De forma resumida, eu acumulei 116 cotas e conforme as compras realizadas, eu tenho um preço médio de R$116, o que me dá um total investido de pouco mais aí de R$13.500. Mas com essa amassada aí que o mercado deu na cotação, esses meus 13 mil reais investidos não chegam a nem 6, pessoal, olha só que tristeza. E vender nesse momento, pelo menos para mim, não faz sentido. Primeiro, porque vendendo eu de fato realizo aí o prejuízo. E segundo, porque eu tenho liberdade de ter um fundo aí mais arriscado na carteira, mais apimentado, que abdica aí da segurança para trazer mais rentabilidade para o investidor. Minha carteira me permite ter um percentual de fundos desse nível e teoricamente essa é a tese aí do HCTR11. A renda tá vindo? Por enquanto não, gente. Pelo contrário, ele já apresenta mais de 50% de perda no último ano, liderando uma das maiores quedas do setor. Eu poderia sim vender minhas cotas, amargar um belo de um prejuízo, mas e aí? Qual outro fundo de alto risco eu alocaria esses 6 mil reais? No DEVA 11? TORD 11? VSLH 11? Gente, estão tudo no mesmo barco, inclusive alguns até cancelando aí os seus dividendos. Não tá fácil pra ninguém, gente. E é justamente por isso que me deixa mais convicto que não é um problema específico do HCTR11, mas sim que vem afetando aí o mercado como um todo. Visto o cenário atual vivenciado pelo mercado aí dos fundos imobiliários,
o HCTR11 para mim está dentro dos conformes, já que ele é de fato mais arriscado. É esperado que com esses juros lá nas alturas, alguns emissores de CRIs, que faz parte aí do portfólio do fundo, tenham mais dificuldade de honrar com seus pagamentos e o fundo acaba aí tomando alguns calotes. E isso não é o fim do mundo, gente. É algo esperado aí para o fundo imobiliário que busca mais rentabilidade. Aí, logicamente, né, que precisa entrar o papel do gestor para buscar um portfólio, no mínimo, estruturado e diversificado. Além disso, vale lembrar, né, que o cenário aí de Selic alta, os fundos imobiliários ficam menos atrativos, o que acaba aí pressionando os preços lá para baixo. No entanto, a expectativa é de que a Selic baixe nos próximos meses, possibilitando assim que os fundos imobiliários, como um todo, né, experimentem uma onda aí de alta nas suas cotações. Considerando esse cenário, para mim, o HCTR11 continua fiel aos seus fundamentos, pois devido à natureza do fundo, situações como estas são esperadas, e o investidor precisa levar isso em consideração na hora da compra. Claro que se eu tivesse 20, 30, 40% de todo o meu dinheiro investido no HCTR11, eu não estava aqui sorrindo. Eu tenho um controle aqui da minha carteira que nem o fundo imobiliário se distancia um do outro no que diz respeito aí ao valor investido. E como eu tenho 17 ativos, geralmente a representatividade de cada um fica entre 5% e 7%. Para mim, essa distribuição é perfeita e minimiza aí os meus riscos. Mas lembrando que cada um tem uma estratégia e nunca é uma boa ideia tomar como decisão uma opinião de terceiro. Você, com suas próprias mãos, precisa estudar e criar uma estratégia que você acredita. E antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é importante realizar uma análise detalhada e cuidadosa do ativo. Entre no relatório do fundo, né, para avaliar a estratégia do gestor, os inquilinos do fundo, seus imóveis e várias outras informações que você precisa para tomar suas decisões. Tomando esses cuidados, o HCTR11 pode ser uma opção interessante para investidores aí que buscam diversificação nos seus investimentos, desde que conheça os riscos atrelados ao fundo e que faça aí um gerenciamento seguro da carteira. Então, gente, a minha decisão é não vender o HCTR11, você pode ficar tranquilo que eu não vou te vender, mas vê se para de cair, bicho, tá me dando um prejuízo do cacete na carteira, pelo amor de Deus!